Quem anda em oração não caminha por dúvida, mas marcha em certeza e fé. É isso aí. Quantas vezes na nossa vida a gente está em dúvida se a gente deve tomar um rumo ou outro? E se a gente tem coragem de trilhar um novo ou não? Porque isso muda tudo. Por que eu estou falando isso? Quando Jacó estava em dúvida se ele deveria prosseguir, se ele deveria continuar e ir para o Egito, porque você tem que ter noção que isso seria abrir mão de tudo que ele havia construído. Jacó estava muito bem estabelecido em Betel. Quando eu falo muito bem estabelecido, eu me refiro que ele já havia construído um poço ali, ele já havia estabelecido toda a sua casa ali. Apesar da fome ser crítica, ele tinha toda a sua vida estruturada. E mudar para o Egito realmente significava abandonar tudo. E com certeza, como naquela época não tinha nenhuma terra por escrito, não tinha nada, na hora que ele deixasse a terra, os inimigos iriam vir, iriam tomar de conta, como foi exatamente o que aconteceu. Então era realmente uma decisão muito importante. Mas olha o que é que Deus faz. Deus sabia que se eles permanecessem lá, eles iriam morrer de fome. E aparece a Jacó para afirmar a certeza no coração. A Bíblia diz, no verso de número 2 do capítulo 46, que é o nosso comentário de hoje, 46 e 47, Deus falou a Israel em visão. Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, eu sou o Deus de seu pai, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. E Jacó saiu de Berseba. Ele estava muito bem estabelecido. E o Senhor chegou para ele e disse, não tenha medo de ir. Não tenha medo de iniciar essa jornada, porque eu vou com você. O plano de Deus para aquele povo era tirar eles de Canaã para fazer eles grande, uma grande nação. Você tem que entender que eles saíram de lá uma família para se tornar uma nação. Você compreende isso? Toda família tem o seu patriarca, tem a sua matriarca. Geralmente aquele avô, aquela bisavó, aquele bisavô que tem 10 filhos, 12 filhos e tem aquela ruma de neto e aquela grande família. Mas você tem que entender que é só uma família, não é uma nação. Deus tira Jacó, né? Deus tira Israel e leva para o Egito para tornar uma numerosa nação. Gente, eles multiplicaram muito, muito. Muito mesmo. Você tem 70 pessoas saindo de Berseba, indo para o Egito. 400 anos depois, essas 70 pessoas se transformaram em 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões, gente. Não tem cidades no Brasil que são capitais e não tem esse contingente de pessoas. Eu moro aqui no estado do Rio Grande do Norte e aqui nós não temos nenhuma cidade desse porte. A cidade que eu moro tem 300 mil habitantes. A capital do estado tem 800 a 1 milhão, né? Tem essa estimativa de 800 a 900 mil pessoas. Alguns dizem que tem até 1 milhão. Mas eles se tornaram uma nação porque Deus tinha um plano preparado. Por que é importante a gente entender isso? Porque só tem um jeito da gente não ficar dando topada na vida. Se a gente confiar no poder da oração. Se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor. Se a gente crer que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, o mais ele fará. A gente percebe que aquele povo marchou pela certeza, marchou confiando de que Deus iria preparar algo novo. E eu creio que vai acontecer isso na sua vida. Você está caminhando pela fé. Guarde isso no seu coração. Sempre que estiver em dúvida, lembre-se da oração. Porque a oração discerne caminhos. A oração abre os nossos horizontes para perceber os caminhos de Deus para nós. Se você orar, você não vai permanecer em dúvida. Na continuação do texto, a gente vê o encontro maravilhoso, né, entre José e seu pai. Gente, quase 30 anos se passam. Ele tinha visto o filho adolescente, jovem adolescente, 17 anos. Agora ele já estava com 40. Já tinha filho. E aí você vê esse reencontro. Era tanta felicidade que Israel diz a José, eu já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José já tinha preparado tudo quando a sua família chega e ele vai apresentar os seus familiares a Faraó. Faraó os recebe muito bem porque Faraó amava José
de todo o coração e presentei a eles com uma terra. No verso de número 6 diz: a terra do Egito está à sua disposição. Verso 6 do capítulo 47. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos estabeleçam na melhor terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó seu pai, apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Abre um parênteses aqui. Você vê o que é autoridade espiritual, né? Você vê o que é um grande líder se curvar para receber a bênção de um homem que carrega a unção de Deus. Capítulo 47 vai se encerrar com José comprando toda a terra do Egito para Faraó. E eu quero trazer para você uma lição muito importante do capítulo 47 a respeito dos dízimos e das ofertas. Quem entende esse capítulo 47 sabe a importância que o crente dá em relação ao dinheiro. Eu vou explicar para vocês. Como assim, pastor Gabriel? Quando a crise apertou, José começou a administrar e o povo começou a vender as coisas em troca de comida. Você vai ver isso, ó. Verso 13. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam-se por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e o povo para que eles tivessem cereal e recolheu a casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, os egípcios foram e disseram: queremos comida. Por que deixaria a gente morrer? Aí José respondeu, verso 16: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Então eles trouxeram o gado em troca da comida. Quando o gado acabou, eles chegaram lá e disse: precisamos de mais comida, mas também não temos mais gado e também dinheiro. Tudo o que nos resta são as nossas terras. Eles entregam as terras. Depois de tudo que nos resta, eram eles mesmos. Quando a fome apertou, primeiro eles cederam o gado e o dinheiro, depois cederam as terras, depois se venderam como escravos. Olha só o que é que José fez. Verso 20 diz: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema. Quanto ao povo, ele escravizou de uma extremidade à outra da terra do Egito. José não só comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam porção e mantimento de Faraó, e viviam porque Faraó lhes sustentava. Então José disse, verso 23, eis que hoje comprei de vocês a terra, vocês e a terra. Aqui estão as sementes para que semeiem. Das colheitas, vocês darão a quinta parte para Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento para vocês que estão nas suas casas. Então eles disseram a José, o Senhor salvou a nossa vida. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar agora. E fazer relação sobre como o crente lida com o dinheiro. Perceba o seguinte, a fome era extrema. E o povo começou a se entregar a Faraó. Primeiro as suas posses, as suas terras, depois a si mesmo. Chegou uma hora que eles eram de Faraó, eles eram escravos, mas ainda tinham fome. Então José disse, calma, eu vou dar a vocês as condições para que vocês trabalhem. Vou entregar a vocês as sementes. Mas vocês não vão nos entregar tudo, mesmo que tudo seja nosso, porque vocês são escravos e a terra é nossa. Mas vocês só vão nos dar 20%. O resto fica com vocês. Quando o povo se tocou dessa realidade, disse, poxa, é jogão! Que coisa mais incrível! Eu não tenho dinheiro, eu não tenho terra, eu não tenho casa, nem eu me tenho porque sou escravo. E ele só está pedindo 20% e o resto vai ficar para mim. Essa é a mentalidade que eles tiveram. Agora, vamos mudar e aplicar isso à nossa fé? A terra é de Deus. Os recursos são dele. A capacidade, a inteligência é tudo dele. E você que está assistindo esse vídeo, você também é dele. E Deus diz, você pode ficar com 90% do trabalho. Só me dê 10%. Aqueles 10% que nós entregamos é para que a gente se lembre que somos escravos dele, que pertencemos a ele, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Redentor, que a terra que nós pisamos é dele. Eu dirijo um carro, o meu carro é dele. Eu tenho uma casa, que eu moro nela, mas eu sei plenamente que a casa é dele. Eu administro alguma coisa,
Se você é um administrador de empresa, se você tem uma loja, se você tem um comércio, mas o crente ele pensa, isso aqui é de Deus. E o dízimo nos ajuda a lembrar que tudo que temos vem do Senhor. Então não é uma questão de barganha, não é uma questão de avareza, não é uma questão de prepotência, é sempre se lembrar que tudo vem de Deus. Quem tem essa mentalidade aqui, reconhece que Jesus salvou sua vida, reconhece que tudo é dele, a casa é dele, o carro é dele, as finanças são dele, vive muito bem e vive próspero. Se você reconhece que tudo vem de Deus, tudo é dele e você é dele, você não vai se frustrar, não vai se rebelar, não vai se revoltar quando o Senhor disser, eu quero 10% daquilo que já é meu. Só para lembrar você que tudo é meu. Esse é o princípio por detrás. O crente não oferta, não entrega, não contribui, não doa, não é generoso por obrigação, mas por gratidão. Essa é a lição que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo agora, não se esqueça de curtir porque é muito importante pra gente. E se inscreva nesse canal. Também compartilhe com a maior quantidade possível de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até amanhã, onde a gente vai encerrar o livro do Gênesis. Tchau, gente.